Começamos, como sempre, com a leitura do mantra de hoje, do livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Enfrento qualquer problema que surgir em meu caminho, quando a consciência em Cristo me apoiar. Sou influenciado apenas pelas coisas nobres e puras. No Livro dos Espíritos, a questão 535. Quando algo de venturoso nos acontece, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradeça primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz, depois aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. O que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? No entanto, há pessoas que não pedem nem agradecem, e para quem tudo sai bem. De fato, mas importa ver o final. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Em obras póstumas, ainda sobre a divindade do Cristo, diz assim: se pode parecer que a qualificação de Filho de Deus apoia a doutrina da divindade, o mesmo já não se dá com a de Filho do Homem, que também Jesus deu a si mesmo em sua missão, e que constituiu o objeto de muitos comentários. Para lhe compreendermos o verdadeiro sentido, vamos remontar à Bíblia, onde a encontramos dada pelo próprio Deus ao profeta Ezequiel. E agora tem algumas passagens do profeta Ezequiel, do livro de Ezequiel. Tal a imagem do Senhor que me foi apresentada. Ao ver aquelas coisas, caí de rosto em terra e ouvi uma voz que me falou assim: Filho do homem, tenha-se de pé e eu falarei contigo. E tendo-me falado dessa maneira, o Espírito entrou em mim e me firmou nos pés, e ouvi que me falava dizendo: Filho do homem, te envio aos filhos de Israel, a um povo apóstata, que se retirou de mim. Violaram até hoje eles e seus pais a aliança que eu com eles fizera. Capítulo 2, versículos 1 a 3. Filho do homem, eis que eles te prepararam grilhões, acorrentar-te-ão e dali não sairás. O capítulo 3, versículo 25. O Senhor me dirigiu então a palavra dizendo: E tu, filho do homem, ouve o que diz o Senhor Deus à terra de Israel. O fim vem esse fim nos quatro cantos da terra. Capítulo 7, versículos 1 e 2. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: Filho do homem, marca bem este dia em que o rei da Babilônia reuniu suas tropas diante de Jerusalém. O capítulo 24, versículos 1 e 2. Disse-me ainda o Senhor estas palavras: Filho do homem, vou ferir-te com uma chaga e tirar-te o que há de mais agradável aos teus olhos, mas não me farás lamentações fúnebres, não chorarás e lágrimas não te correrão pelas faces. Gemerás em segredo e não te enlutarás, como se faz pelos mortos. A tua coroa se conservará presa à sua cabeça e terá nos pés as suas sandálias. Não cobrirá o seu rosto e não comerá as viandas que se dão aos que se acham de luto. Falei então pela manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que Deus me ordenara.
Aqui é capítulo 24, versículos 15 a 18. O Senhor ainda me falou e disse: Filho do homem, profetiza com referência aos pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Eis o que diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Os pastores não apacentam seus rebanhos? Capítulo 34, versículos 1 e 2. Então eu o ouvi, que me falava dentro da casa, e o homem que me estava próximo disse: Filho do homem, está aqui o lugar do meu trono, o lugar onde porei meus pés e onde ficarei para sempre no meio dos filhos de Israel. E a casa de Israel não profanará mais o meu santo nome no futuro, nem eles, nem seus reis, com as suas idolatrias, com os sepulcros de seus reis, nem com as nobres descendências. É o capítulo 43, versículos 6 e 7. E aqui é uma citação de Judite, capítulo 8, versículo 15. Porque Deus não ameaça como o homem e não entra em furor como o filho do homem. É evidente que a qualificação do filho do homem quer aqui dizer que nasceu do homem, por oposição ao que está fora da humanidade. A última citação, tirada do livro de Judite, não permite dúvida quanto ao significado da expressão usada em sentido muito literal. Deus somente assim designa a Ezequiel, certamente para lhe lembrar que, malgrado o dom da profecia que lhe fora concedido, ele não deixava de pertencer à humanidade e a fim de que não se considerasse de natureza excepcional. Jesus dá a si mesmo essa qualificação com persistência notável, pois só em circunstâncias muito raras ele se diz filho de Deus. Em sua boca não pode ter ela outra significação que não lembrar que também ele pertence à humanidade, identificando-se desse modo aos profetas que o precederam e aos quais se comparou, aludindo à sua morte, quando disse: Jerusalém, que matas os profetas. A insistência com que ele se designa por filho do homem parece um protesto antecipado contra a qualidade que, segundo previa, lhe seria dada mais tarde, a fim de ficar bem determinado que essa qualidade não saíra de seus lábios. E terminamos com a Antologia dos Imortais. A poesia é de Brígido dos Santos, Alvorada. Morto, morto, ainda escuto o coração dorido e o pensamento em fogo, a vida que me resta, meu corpo dorme exangue a derradeira sesta de quem tudo esqueceu no supremo gemido. Levanto-me, porém, jubiloso e aturdido, tenho outra forma em luz, a alma acordada em festa, a esperança é a canção que a alegria me empresta. Vivo, vivo, respondo ao choroso alarido. Entretanto, ninguém ouve a fé que me nutre. No quarto, desespero, pavoroso abutre, insufla-me visões de cinza, sombra e nada. Insisto, brado, clamo, ansioso e descontente, mas de súbito enxergo outro mundo e outra gente, no celeste esplendor da sublime alvorada.